antes disso, dos temas prioritários para os regulados. E a gente chama prestadores de serviços e alguém, geralmente é uma pessoa, um representante de uma organização de fora dos nossos prestadores, para falar sobre as experiências exitosas deles naquele tema. Então, hoje o tema é planos de contingência e racionamento, né? Então, a gente vai ter 3 entidades, né? 3 organizações falando um pouquinho da experiência deles nessa área, né? Eu vou apresentar um pouquinho de cada um um pouco antes da apresentação deles. Então, hoje o nosso coordenador de fiscalização, Manzi, vai começar dando uma introdução da importância dos planos, né? Porque muita gente pensa, putz, mais um plano para eu ter que fazer. Mas tem uma importância muito prática que a gente percebe que quando os prestadores que não têm, eles sofrem um pouco mais na hora que acontece algum acidente, alguma situação de escassez hídrica, enfim, tem várias finalidades, né, esse plano. Depois a gente vai ter o Mauro Lessa, que é diretor de operação da Saneago de Goiás, e o Felipe Nunes, que é superintendente de assuntos regulatórios também da Saneago de Goiás, para falar um pouquinho da experiência deles com essa situação, né, que precisa do plano. Então eles tiveram que fazer um pouquinho antes da gente, eles vão contar um pouco como é que funciona lá na Saneago. Depois a gente tem o Denis, que é o diretor técnico do SAI de Itapira, também vai comentar para a gente que não é só porque um prestador é pequeno, né, que não consegue fazer, não consegue se planejar, não consegue implementar um bom plano de gerenciamento, né, qualquer plano que seja, mas no caso a gente vai falar especificamente do de contingência e acionamento. E finalizando, o Paulo Tino da Sanasa, né, assessor técnico da diretoria técnica da Sanasa, vai contar para a gente a experiência da Sanasa nesse assunto. Eu ia pedir para os senhores que lembrassem de deixar os microfones desligados. Tudo bem que o nosso TI vai desligar o microfone de alguém que ligar por acidente, mas só para lembrar que as perguntas, se vocês quiserem interagir, por enquanto é o chat, tá, da reunião. Então, vocês fazem as perguntas e eu vou fazer para os palestrantes no final. A única coisa diferente deste webinar vai ser que as perguntas para a Saneago Goiás, a gente vai fazer logo após a apresentação deles, porque eles têm um compromisso um pouco depois, vão ter que sair um pouco antes do término desse webinar. Então, se vocês tiverem perguntas para a Saneago de Goiás, vocês façam durante a apresentação deles aqui no chat, que eu vou repassar logo depois para eles responderem, tá bom? As demais perguntas a gente deixa para o final, para até fomentar uma discussão. Se tiver tempo, a gente abre para a palavra também, não tem problema nenhum, tá? Então, agradecer, né, a presença de todo mundo, agradecer aos nossos palestrantes, né, que disponibilizaram um tempinho para pensar na apresentação, fazer a apresentação e estar aqui compartilhando a experiência com a gente. Então, já vou passar a palavra para o nosso coordenador de fiscalização, Daniel Manzi. Manzi, tá por aí? Tô aqui, Thalita, bom dia. Bom dia a todos. Enquanto já rapidamente compartilho minha tela aqui, eu quero agradecer a audiência de todos. E, por favor, só me confirme quando vocês veem minha tela. Ok. Quero agradecer a audiência de todos e especialmente aí aos palestrantes convidados que vêm trazer experiências e abrilhantar essa experiência com a gente. Muito obrigado pela atenção e esse tempo valioso de vocês, tá? Eu vou fazer uma fala rápida aqui, exatamente como introdução. Eu tenho alguns objetivos. O primeiro deles é definir o que é racionamento. Racionamento, emergência, rodízio, essas palavras às vezes se misturam e às vezes a gente aplica cada uma delas num contexto pensando que é outro. Então, sedimentar, definir o que é cada uma delas, acho importante. Como se planejar, por que se planejar é também importante. A Thalita já deu uma deixa e os colegas aqui certamente com suas experiências vão mostrar isso também. E
qual que é a intenção da agência ao fomentar esse tipo de planejamento, ao exigir esse tipo de planejamento? O que a gente entende como adequado é um pouco do que eu quero colocar rapidamente aqui para vocês. Bom, começando do começo, um sistema de abastecimento de água, aqui ilustrado de uma forma quase lúdica, né? Eu tenho aí um riozinho bonitinho, um manancial superficial, uma captação que leva até a ETA que abastece o reservatório, como que no mundo ideal, abastece aqui uma rede e as suas casinhas, tá? Levando a água bruta, como Deus fez lá no rio, e transformando isso num serviço que é a água tratada, potável, em regularidade e quantidade, até a casa do consumidor, até lá o ramal predial, tá? Esse sistema de abastecimento de água é naturalmente concebido para trabalhar, fornecer essa água 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, ele é feito para estar pressurizado, para estar abastecendo, né? Só que, eventualmente, a gente pode ter aí o primeiro conceito de racionamento em função da disponibilidade da água bruta, vamos assim dizer, podem ser necessárias restrições a essa oferta, ou seja, eu não tenho água para todo mundo. E aí é necessário realmente fazer a restrição dessa oferta de água. As causas disso são diversas. Uma delas, talvez mais fresca na nossa memória, e talvez a primeira remissão que a gente faz na cabeça, é a escassez hídrica, ou seja, quando eu não tenho matéria-prima, não tenho água no rio para fazer esse sisteminha aqui ilustrado funcionar, tá? O segundo, por acidentes, né? Quando eu tenho interrupções gerais ou amplas e obrigatórias por qualidade ou energia. Eu caio um caminhão de combustível perto do manancial. Essa captação tem que ser interrompida. Eu tenho uma queda de energia, ou eu tenho um problema, ou qualquer outro com qualidade da água, tá? Ou eu tenho problemas operacionais. Eu tenho uma inundação na minha captação, onde ela simplesmente não consegue funcionar. Eu posso ter furtos de cabos, que já aconteceu recentemente aqui, inclusive com um dos regulados pela agência, roubaram os cabos da captação. E aí? Eu não consigo tirar água para abastecer todo mundo, e isso vai levar a uma restrição dessa oferta. Ou problemas diversos que são também operacionais, como a turbidez muito alta ou muito baixa. Isso talvez alguns colegas aqui que são operadores podem reconhecer isso, que quando fica muito tempo sem chover, a turbidez cai, é uma água difícil de ser tratada, né? E aí o sujeito liga lá na companhia de saneamento, viu, estou sem água. Porque a turbidez está muito baixa e não estamos conseguindo tratar. E aí vem aquele pé d'água, aquela chuva, chove, a turbidez vai para cima de 1000, também uma água difícil de ser tratada. Aí o sujeito liga, viu, choveu, por que eu não tenho água hoje? Não, hoje você não tem porque choveu, né? Então, são problemas operacionais que podem levar a uma restrição de captação, uma restrição dessa oferta, que pode ter que reduzir a disponibilidade. Isso geralmente tem uma aplicação mais ampla, se não no sistema todo, pelo menos por boa parte dele, tá? E acaba incorporando boa parte de todo o sistema de abastecimento de água. Ainda, enquanto nesses conceitos, um tipo específico de racionamento, na verdade, uma consequência dele, quando eu não tenho água para todo mundo e eu vou fazer essa oferta de uma forma setorizada e planejada. A gente costuma ver por aí, né? Às vezes dividir a cidade em setores, em regiões, ou abastecer dias pares um determinado trecho da cidade, dias ímpares outro trecho da cidade, tá? Ele é uma consequência mais drástica do racionamento, mas ele é cartesiano. Eu falo, ó, esse dia eu vou fazer isso, aquele dia eu vou fazer aquilo, tá? É uma oferta mais setorizada dessa água. Ainda também,
um conceito bastante usual, uma forma de racionamento, do mesmo problema de racionamento, também uma providência bastante adotada por aí. A gente viu isso muito acontecer na região metropolitana aqui do estado de São Paulo, mas outros municípios também operam isso, é o controle de pressão. É uma forma também de racionamento, mas que é alternativa ao rodízio, onde é possível manter pressões abaixo do limite mínimo de 10 MCA, em alguns períodos aí de menor consumo, normalmente à madrugada, mas sem zerar, tá? Sem interromper, sem levar a zero a pressão, sem interromper plenamente o fornecimento de água. Alguns regulados podem perguntar, tá, tudo bem, mas se essa pressão ficar baixa, a ARES pode tomar alguma providência. Logo, eu lembro aos senhores que hoje a regra da ARES permite aí que, a regra seca permite que 80% do tempo são esperadas pressões acima de 10 MCA, tá? Isso quer dizer que 20% essa pressão pode estar abaixo de 10, e se a gente colocar esse 20% distribuir no mês, são 5 horas por dia. Então, o controle de pressão é perfeitamente possível dentro da regra da ARES, sem prejudicar a entrega de água para o usuário, mas obedecendo às regras atuais que a agência tem para controle dessa pressão, tá? Isso normalmente pode atingir regiões específicas, e aqui tem só para ilustrar, tem um gráfico, né, com a pressão ao longo do dia variando, tudo bem. Durante o dia a pressão atende perfeitamente a demanda, e durante a madrugada essa pressão é reduzida ou controlada até limites que permitam com que essa água não alimente vazamentos, tá? Essa é a ideia, fazer com que essa água tenha uma destinação mais nobre do que alimentar vazamentos. Ainda dentro dessa conceituação e classificação, a gente tem outros tipos de intermitência, e que eu quis trazer aqui justamente para que a gente colocasse cada coisa em sua caixinha, tá? Essas outras intermitências, elas não têm origem necessariamente lá na disponibilidade hídrica, né? Mas sim ocorrem por motivos operacionais ou comerciais, tá? E aqui, enquanto antes eu usei um pouco da terminologia que foi definida pela ABAR, tá? Foi um trabalho composto por várias agências reguladoras. Aqui eu trago um pouco das palavras do SNIS e da Lei 11.445, né? A gente pode ter outras intermitências que não são devidas à disponibilidade hídrica, como paralisação, quando eu fecho trechos de rede para dar manutenção. Estourou a rede, eu fecho 2 registros, isolo aquela área e dou uma manutenção. Isso para o SNIS é uma informação que os operadores apresentam, é definido como paralisação para manutenção, pode ser ou não programada, e se isso excede 6 horas, ou excede muito mais que 6 horas, merece uma atenção especial, porque pode provocar um desabastecimento mais crônico. Interrupções sistemáticas são aquelas faltas de água onde ninguém fechou registro nenhum, tá? São características, sistemática vem do sistema, ou seja, são características do sistema. Pode acontecer em regiões muito longas, ou muito grandes, ou muito altas, ou isso tudo junto, com que as pressões em alguns pontos durante o dia podem ficar muito baixas ou até zerar. Ninguém fechou registro nenhum, mas a perda de carga ou as condições operacionais podem levar àquele desabastecimento, tá? E dependem basicamente das características do sistema. E claro, um outro tipo de intermitência é a suspensão, que é o famoso corte, que pode acontecer tanto a pedido do usuário, ou por inadimplência, ou por fraude. Ocorre só naquela ligação ou economia específica. Ele pode ser permanente ou transitório, né? Ele pode acontecer durante um determinado período de tempo, mas são coisas saindo do amplo e chegando no menor, são coisas muito mais localizadas. Agora um pouco sobre o planejamento. Muito bem, o racionamento tem essa conceituação,
ele pode acontecer, a gente pode dar essas respostas. E o que a Lei 11.445 fala sobre isso, né? De conhecimento de todos nós, ou da maioria de nós, que o planejamento, pelo artigo 19 da Lei do Saneamento, 11.445, todo município, o planejamento ele é compulsório, né? Todo município tem que se planejar. A prestação deve observar um determinado plano que, entre outros itens, deve abranger ações para emergências e contingências, tá? O planejamento, ele é, dentro da Lei do Saneamento, a única atividade que é indelegável do titular, tá? O titular pode delegar a prestação, pode delegar a regulação, mas ele não pode delegar o planejamento. Ele tem que planejar, ele tem que dizer o que o município quer de saneamento, como que isso deve acontecer. E esse item de emergências e contingências dentro do plano de saneamento, ele não é facultativo, ele é obrigatório, tá? Todo plano de saneamento tem que dizer como essas emergências e contingências vão acontecer. E o que se espera do PMSB como ferramenta de planejamento é que isso seja analítico, um pouco mais amplo, né? Observando naturalmente o município como um todo, mas principalmente orientado à avaliação e à gestão de riscos, né? Ou seja, respondeu e se? E se a barragem romper? E se tal tubulação furar? E se aquele poluidor que está a montante tiver um problema operacional, tiver um despejo acidental de algum contaminante, né? E se? Isso é gestão de riscos, dessa gestão de riscos nascem planos de contingência. Um exemplo de plano de contingência é o que se discute plano de segurança da água, que nada mais é do que as respostas a esses e se que eu comentei, tá? Claro que isso dentro do plano, como eu disse, é compulsório, tem que estar no plano, mas de uma maneira mais aberta. Do ponto de vista da regulação, o que o legislador deu para a gente para casa, de tarefa de casa? O artigo 23 diz quais disciplinas são reguladas, devem ser normatizadas pelo regulador com relação às dimensões técnica, econômica e social dos serviços, tá? E que também devem abranger pelo menos, ou seja, é compulsório para nós definir medidas de segurança, contingência e emergência, inclusive quanto ao racionamento. Aqui, as normas de regulação, ao invés de serem amplas e abertas, elas têm um objetivo de caráter mais prático, de ações diretas. Tem que ser assim, tem que ser assado, tal coisa tem que ser vista. Ou seja, o regulador tem a obrigação de ser mais pontual e mais direto aqui. E a Ares PCJ fez isso lá no calor da então chamada crise hídrica, em 2014, através da sua resolução 57. Claro que motivado bastante pela crise que foi vivenciada naqueles anos, né, 2013 e 2014, mas também olhando não só para a disponibilidade hídrica, mas a necessidade de racionamentos nos termos com que a gente conceitou aqui como um todo, tá? E qual que é o objetivo da Ares? Por que a Ares montou essa resolução? Qual que é a dela com essa, né? Por que a resolução 57 existe? A ideia é estabelecer condições mínimas, o mínimo do mínimo, nada extenso, uma forma muito prática, muito objetiva, as condições mínimas para que os racionamentos aconteçam, tá? E também fixar a competência sobre a necessidade de realização dos racionamentos ao titular e ao prestador. Se vai acontecer racionamento naquele município, não é a Ares que vai dizer. Quem vai dizer é o dono do município, é o titular dos serviços e o seu prestador, tá? Essa é uma atividade exclusiva deles. O que nos compete é exigir, pedir um plano de racionamento com 4 ou 5 itens mínimos. O primeiro deles é que a população saiba do que está acontecendo.
que esse plano, além de existir, ele seja informado à população, com que o morador, o residencial, a atividade industrial, saiba quando vai faltar água, para que ele possa se planejar. Que a distribuição espacial e temporal das interrupções seja o mais homogênea possível. A gente pôde ver municípios que fizeram o racionamento, lá naquele ano de 2013, 2014, fechando registros. Um dia metade da cidade, outro dia outra metade da cidade. E monitorando pressão, a gente viu que nessa, alguns usuários tinham água 12, 14, 18 horas por dia e outros tinham só 6 horas por dia. Porque a rede tinha uma inércia até ela pressurizar novamente, o cara só tinha água 6 horas por dia. Então, o prestador estava fazendo uma manobra homogênea, mas o abastecimento não era, né? Mapear e abastecer os usuários especiais, conhecer previamente onde que eu tenho que pôr água, hospitais, maternidades, postos de saúde, unidades de hemodiálise, para isso ter um plano de prioridade na hora do racionamento, ao invés de tentar atender todo mundo, claro que na ansiedade de ajudar, mas focando naqueles que são prioritários, tá? Inclusive Corpo de Bombeiros, tá? Que devem conhecer quando um lado da cidade tem água ou não, tá? A priorização do abastecimento residencial, esse já vem lá desde os princípios da própria Lei de Recursos Hídricos, né, que o abastecimento urbano e, dentre eles, o residencial deve ser priorizado e também junto com campanhas de uso racional da água. Às vezes a gente reforça campanhas, faça uso consciente, não lave calçada, só naquela hora que a água não está lá. Então a pessoa, ela não está com a água, e aí você fala para ela não usar água. Não, isso tem que ser distribuído de uma forma uniforme. Inclusive, isso ajuda a não faltar lá na ponta, tá? E ainda como objetivos, se vocês me permitem a brincadeira, mas eu não posso perder o estilo, isso já aconteceu com a gente, né? Tá lá andando com o meu carro tá tudo bem, ele faz um barulhinho no vidro, ele tem o banco que não encaixa direito, mas ele tá andando, ele tá indo, né? E aí um dia ele para, você olha para o carro, abre o capô, olha para o capô e aí começa a passar algumas coisas na nossa cabeça. Puxa vida, será que quando foi a última vez que eu troquei o óleo desse carro? Tem combustível? Ele está marcando ali que tem, mas tem efetivamente? Quando que eu abasteci? Se isso nunca aconteceu com você, gente, desculpa, mas isso talvez seja frequente. Onde é que fica o extintor desse carro? Nunca usei, né? Nunca precisei usar. Onde é que ele fica, né? Como é que usa esse macaco? Quando a gente compra o carro, a gente não usa o macaco, né? Só usa na hora do vamos ver. E aí a gente desmonta, onde é que eu encaixo isso aqui, onde é que eu não encaixo? O step está cheio? O step do nosso carro está cheio? Se furar o pneu hoje, eu consigo usar o step do meu carro? Essas perguntas, de uma maneira jocosa, acontecem e a gente se faz, muitas vezes, só na hora da emergência. E eu, com a permissão de vocês, jogo isso para o nosso setor de saneamento. Tá? O que está falando é o professor lá de Piracicaba. Gente, obrigado. Jogando aqui para o setor de saneamento, né? Quando eu tenho uma situação aí de escassez, uma situação onde eu preciso fazer um rodízio, por exemplo, como é que eu manobro os setores? Quem são esses setores? Eles estão definidos? Eles estão, mesmo que macro-regiões, isso tá definido, né? Onde é que fica aquele registro que fecha aquela adutora para aquele lado da cidade? Lembrei, ele fica lá na frente do Garapeiro. Puxa, a última vez a gente asfaltou a Rua do Garapeiro. Será que esse registro está aparente? Ele está... Essas são perguntas que talvez não sejam convenientes serem feitas no dia do racionamento, né? Mas eles podem ser antecipados de uma forma adequada.
quais são as unidades de saúde que eu tenho que levar água? Então, tudo bem, um lado da cidade vai ficar 24 horas sem água. Aquela clínica de hemodiálise talvez não possa ficar todo esse tempo sem água, né? Aí, espera que a janelinha ficou aqui em cima. Eu preciso levar água lá e eu só tenho 1 ou 2 caminhões-pipa ou 0 caminhões-pipa na minha empresa de saneamento. Como é que chama aquele cara que levou água a última vez? E aí esse cara leva a água lá na Santa Casa para encher a caixa da Santa Casa, para o caminhão e fala, mandaram trazer água aqui. E aí o cara da manutenção passa a manhã procurando uma mangueira, um cano, alguma coisa para conseguir encher a caixa d'água. Isso podia ter sido visto previamente para que esse racionamento fosse o mais macio, o mais soft possível, né? Entre outras tantas perguntas, e mais uma vez pedindo licença com a brincadeira que eu faço, né? Eu quero trazer que o objetivo da ARES com a resolução 57 é ter um plano de racionamento prático, objetivo, estritamente operacional e mais, ajudar e estimular com que os prestadores de saneamento parem para pensar antes do problema. Façam o check-up do carro antes do carro quebrar. Talvez o carro nem quebre, né? É bastante comum a gente, em conversas com os prestadores, com os colegas, das empresas de saneamento, dizer, não, mas aqui isso raramente vai acontecer, isso raramente eu vou ter um problema operacional aqui, tá? Ótimo, Deus permita que isso aconteça, mas e se acontecer? Você está preparado para isso, né? E não é um plano extenso, a gente não quer saber qual que é o clima médio da cidade, quem foi o fundador do município, claro que essas são informações super importantes e relevantes, mas às vezes um plano com a licença da expressão, com meia dúzia de páginas, mas que seja bastante objetivo, o número de ligações é essa, os setores são esses, eu opero assim no dia par, assim no dia assado, e a relação aqui de entidades de saúde são essas, e eu tenho um contrato guarda-chuva aqui, uma pesquisa, um registro de preços aqui de caminhão-pipa que eu posso usar na hora que eu precisar. Isso já resolve, e acreditem, 90% dos problemas operacionais que às vezes caem aqui na ARES, e isso pode ser um suporte importante para os nossos técnicos e para a nossa ouvidoria. Esse plano também deve, além de ser apresentado à ARES, ser remetido ao Conselho de Regulação do município, para que o Conselho, que é a representação oficial do saneamento no município, conheça as preocupações do prestador dentro de casa, né? E isso, claro, esse plano também ele é bastante objetivo, bastante direto, e não exime a elaboração da seção de emergências e contingências lá do plano de saneamento. Ou seja, esse não é um plano a mais. Ele não conflita e nem substitui o plano de saneamento. Ele é suplementar. Ele talvez seja um pedacinho que já devia estar lá dentro, né? A seção de emergências e contingências aí do plano de saneamento, tá? Bom, é um pouco isso que eu queria colocar, um pouco para aquecer os humores aqui e já passar para os... ficam aqui meus contatos e eu fico à disposição de vocês. Vou parar de compartilhar e já devolver a palavra aí para os demais palestrantes. Fico à disposição de vocês. Obrigado, gente. Obrigada, Daniel. Bom, acelerando um pouquinho, nossos próximos palestrantes são da Saneago e como eles têm compromisso daqui a pouco, a gente deixa, novamente, quem quiser fazer pergunta para o pessoal da Saneago, faça agora ou depois eu passo o contato deles também, claro, acho que não tem nenhum problema. Então, Felipe e Mauro, por favor, fiquem à vontade. O Felipe é superintendente de assuntos regulatórios da Saneago e o Mauro Lessa é diretor de operação da Saneago. Estão me ouvindo aí? Felipe, Mauro? Desculpa, Thalita não tinha tirado o microfone. Vocês estão vendo minha tela? Agora sim.
a logo da Saneago, né? Mas não está compartilhando, Felipe, a gente está te vendo só. Não está compartilhando? É. Ok. Enquanto eu vou compartilhando aqui, eu queria primeiro agradecer ao convite da Ares, uma agência de regulação tão relevante, que regula relevantes sistemas, nos trazer essa oportunidade aqui de poder falar um pouco. Eu não estou conseguindo carregar aqui, viu, Thalita? Um momentinho, por favor, desculpa. Compartilha, sim? Isso, foi. Agora foi. Foi? Ótimo. Então, aqui a proposta foi trazer um pouco mais da ordem prática da nossa experiência aqui na Saneago. Após a brilhante exposição do Daniel sobre os conceitos do racionamento e os objetivos de um plano de racionamento bem elaborado e da necessidade de planejamento, a gente vai trazer aqui um pouco da nossa experiência prática, principalmente contextualizando o relacionamento, principalmente no ponto da escassez hídrica. Aqui no estado de Goiás, a gente tem uma peculiaridade. Então, para contextualizar, somos uma companhia estadual, a maioria das ações são detentoras pelo estado de Goiás, uma companhia estatal do estado de Goiás de Saneamento. E isso. Então, a gente compõe o centro-oeste do país, Planalto Central, somos 226 municípios atendidos, de um total de 246 no estado de Goiás. A abrangência nossa é bem grande. E aqui no estado a gente tem uma peculiaridade que a gente tem um período seco, um verão seco, sem chuvas, de escassez que pode chegar a 6 ou 7 meses sem chuvas. A gente hoje, por exemplo, a gente está em agosto, já deve ter 3 meses, acredito, que não tem chuva aqui no nosso estado. Então, diante dessa sazonalidade, em 2017, trazendo um contexto mais recente, em conjunto com a agência reguladora aqui do estado de Goiás, a AGR, é uma agência bastante atuante, a gente foi provocado para que a gente apresentasse um plano de racionamento, e nesse contexto a gente chegou a um nível de abastecimento na nossa região metropolitana que a gente teve que desligar o conjunto de motobombas em 2016 porque a gente não tinha disponibilidade do recurso. Foi uma escassez hídrica bem drástica. E nesse ponto, em 2017, a nossa agência reguladora aprovou a Resolução Normativa 110, que estabeleceu essas diretrizes para a adoção das medidas de racionamento, né? Para disponibilidade de água potável, e segundo a qual a gente deveria ter um plano de racionamento, as diretrizes mínimas do conteúdo do nosso plano de racionamento. Já em 2018, a execução desse plano, ela pediu para que a gente enviasse informações periódicas para eles, a gente enviava informações semanais para esse acompanhamento em todo o estado, e mais especificamente na região metropolitana, que a gente tem uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, esse acompanhamento foi bem próximo. E aí a Saneago teve a ideia de criar uma sala de situação em que essas informações poderiam ser visualizadas em tempo real. Então, essa é a nossa configuração da sala de situação da companhia, em que a gente pode ver em tempo real aqui o nível do nosso principal reservatório, na verdade, é uma captação de superfície do Rio Meia Ponte,
Aqui a gente consegue ver a região metropolitana com os reservatórios, e eu vou abrir o site aqui, em que a gente consegue ver o nível de reservação de água em cada um desses reservatórios. Vocês conseguem ver o site aberto? Não, Felipe, tá a apresentação. A apresentação ainda. Agora já dá para ver o site, sim. Deu para ver o site? Perdi aqui o site, enfim. Eu não sei se eu compartilhar essa tela aqui, a gente consegue ver o site. Vocês conseguem ver aí, Thalita? Eu estou vendo agora. Sim, sim. Ótimo. Se a internet colaborar, a gente vai conseguir abrir nossa sala de situação. Eu já tomei uns minutos, Thalita, só para... Porque eu ainda tenho que passar a palavra para o diretor Mauro Lessa, realizando aqui a apresentação da sala de situação. No site da Saneago, a gente tem o link da sala de situação. É um aplicativo interativo que tira relatórios imediatos de período dos 3 últimos meses, dos 6 últimos meses, inclusive em tempo real, qual que é a atual situação do nosso reservatório. Enfim, eu acho que é um pouco lenta a internet, eu estou tomando tempo do palestrante também, e eu queria já passar a palavra para ele, Thalita. Depois, se vocês tiverem curiosidade, no site da Saneago, aqui a gente tem a sala de situação, e a gente vai selecionar diretamente para essa sala interativa, que a gente pode trazer, inclusive, vocês podem ver aqui, bem em tempo real mesmo. Aqui a gente tem nossos reservatórios e o nível de cada reservatório por grupo. Então, é isso que eu queria passar para vocês e queria passar a palavra para o nosso diretor Mauro Lessa, que vai complementar a palestra dizendo sobre a elaboração da concepção desse plano de racionamento que a gente tem na companhia. Ele, à época, estava à frente da nossa área operacional e atuou diretamente na concepção desse plano. Com você, Mauro. Obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal. Então, eu posso entrar. Bom dia a todos. Muito bem colocado aí, Felipe. Eu vou ter que ser bem rápido, porque eu tenho um compromisso já daqui 10 minutos. Então, eu vou tentar condensar ao máximo a minha fala e colocar tudo que a gente precisa saber de mais importante sobre esse plano. Então, a superintendência, na época, como o Felipe falou, eu estava lá na região metropolitana e fiz parte da equipe que ajudou a elaborar esse nosso plano de racionamento. Foi um plano feito aí a 4 mãos, muita gente envolvida, feita no ápice da crise de 2017, e que ajudou a gente bastante a lidar com essa situação crítica daquele momento. E de lá para cá a gente veio só aperfeiçoando. Esse plano foi estendido para hoje, a gente já faz para todas as cidades, principalmente da bacia do Meia Ponte, mas a gente já está estendendo para todas as cidades daqui do estado. É claro que de uma forma mais simplificada. Esse plano ele foi bem completo, mas eu vou falar rapidamente que o que é o sistema de Goiânia, é um sistema integrado, onde a gente é abastecido com o sistema Meia Ponte, 2.300 litros por segundo, e o João Leite, 600 litros por segundo. Onde o João Leite, ele tem 2 sistemas nele, que é o Mauro Borges e o Jaime Câmara, sendo que nele temos uma barragem de nível que permite a gente ter uma vazão regularizada. Então, assim, na área do João Leite,
como o Felipe falou, a região nossa, ela tem períodos bem definidos da estação do ano. Praticamente aqui a gente tem 2 estações do ano só, ou é seco ou é chuva. Então, esse período de seca são quase 6 meses sem chover, e aí, se não tiver um controle muito bom da bacia, e cada dia vai ficando mais difícil, né, por conta da quantidade de usuários dela, das degradações, né, da antropização da bacia. Então, todos esses itens, né, o índice pluviométrico nosso tende a reduzir, né, nos últimos 5 anos, a gente reduziu aí bastante o índice pluviométrico, de tal forma que, em relação à média dos últimos anos, essa redução acumulada já representa quase que o equivalente a 1 ano sem chuva aqui na nossa região. Então, todos os últimos anos nossos têm sido muito preocupantes. Oi, Thalita. A gente não está vendo a sua tela. Não está vendo? Não, a gente estava, mas agora não. Poxa, eu estou ocultando, ela está aqui, eu não sei como é que faz, porque eu estou passando ela está compartilhada. Vocês conseguem ver aqui, agora eu mudei a tela. Não, tá só um... A gente ainda não está vendo nada, não. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e vou compartilhar de novo, só um momento. Obrigada. Um momento. Eu estou vendo ainda a tela do Felipe. Será que ele não precisa interromper o compartilhamento dele? Precisa. Conseguem ver? A gente está vendo a tela do Felipe ainda, que era... Agora não, agora tá carregando, parece a sua tela, vamos ver. Tá. Então, essa tela aqui é o... Não apareceu ainda, Mauro. Não apareceu, não? Não. Deve ser a internet, então, né? Eu vou tendo que ir falando e traduzindo a imagem, então. Se você me mandar enquanto você vai falando, aí eu tento por aqui também. De que forma que você prefere? Se você quiser me mandar por e-mail e você for falando... Tá. Vou te mandar no WhatsApp aí, fica mais fácil para mim. Só um momento. Mas pode ir falando, já que seu tempo está curto. Minha preocupação é com o tempo, que eu já tenho que... Tenho que sair daqui a pouquinho. Eu estou te mandando agora, viu, Thalita? No WhatsApp. Então, continuando, porque é melhor sem imagem, porque senão eu não consigo passar nada. Deixa eu tentar aqui. Agora eu vou ter que abrir minha apresentação. Isso. Então, o sistema nosso aqui de Goiânia, da região metropolitana, são basicamente 2 sistemas que a gente tem integrado cada vez mais os 2, né? Um que tem um barramento, tem uma segurança no abastecimento, que é o Mauro Borges, e o outro, o Meia Ponte, que é uma captação superficial, que o barramento lá não é de acumulação, é só uma captação simples, com barramento muito pequeno, só o suficiente para retirar aquela vazão. Então, em 2017, a gente teve esse momento crítico, foi criado um plano de racionamento, né, pelas equipes mesmo aqui da Saneago, né, e nesse plano a gente dividiu elas em 3 ações importantes para poder colocar e tratar nesse plano. Uma delas foi a parte de comunicação e marketing, né? Então, uma ampla divulgação
situação, né? Uma delas foi essa que o Felipe colocou aí, que era a disponibilidade no site da informação do nosso sistema, tudo online para os usuários, né? E outras ações foram as ações estruturais, que a gente precisou colocar todas as melhorias que a gente estava planejando, né, para lidar com a escassez. A maioria delas eram integrações do sistema que tinha mais segurança no abastecimento, né? Então a gente fez inclusive uma adutora de integração e também pegando muitas regiões da área de influência do sistema que é menos instável, do meia ponte, passando para o sistema que tinha maior segurança no abastecimento, Mauro Borges. Então foram muitas ações estruturais que foi realizada, né? E por último, as ações operacionais também, que a gente fez muita coisa, a gente já é um know-how nosso aqui de trabalho de redução de perdas, de melhorias no sistema para dar eficiência a ele. Então, foi relacionado todos esses trabalhos que a gente estava fazendo, né, de redução de perdas, entre elas instalações de válvulas redutoras, controlar as pressões, sistemas de day-nights, DNCs, enfim. Foram muitas ações que foram elencadas nesse plano de racionamento. As ações mais relevantes que nós colocamos foi a identificação dos riscos, né, do desabastecimento, onde que seriam essas áreas mais vulneráveis. Nós descrevemos bem o sistema, né, o sistema ficou bem identificado para todos os usuários, né, e isso ficou bem claro aí no nosso sistema, que ficou disponível para todos os usuários, inclusive com as informações em tempo real. O monitoramento em tempo real do sistema, né, inclusive não só dos nossos reservatórios, mas também do nosso manancial lá, que estava vulnerável, do Rio Meia Ponte. Então, o tempo todo, toda a população estava acompanhando o que estava acontecendo para poder a gente ter um tempo, saber quais ações deveríamos tomar. E a população participando disso também. Foi considerado o atendimento então, identificamos. Mauro, seu som está cortando. Se você quiser, pode parar compartilhamento da sua tela, que eu estou fazendo isso, tá? Você está ouvindo a gente ainda? Mauro, você está ouvindo a gente? Né, que a gente não estava privilegiando nenhuma parte da cidade em detrimento de outros, né, e mostrando todas as informações que a gente tinha disponível. Foi uma comunicação muito boa. Alô, vocês estão me ouvindo, Thalita? Agora sim, agora sim.
Então, assim, ficou difícil. Então, eu achei que vocês estavam ouvindo e agora que eu vi uma mensagem sua aqui, e aí acabou complicando, então. Pode continuar. Por último, Thalita, a gente fez aqui, foi a questão depois de tratar bem a questão da comunicação, houve a possibilidade do rodízio. Então, a gente organizou bem a forma que poderia ser feito o rodízio, se fosse necessário, exatamente para que fosse dividido de forma igual esse recurso aí que a gente ia ter, essa vazão disponível, né, para que não fosse afetada uma área mais do que a outra. Então, essa foi a última ação que nós colocamos. E para isso, não sei se vocês conseguem ver agora, depois, a forma que a gente dividiu as zonas nossas de abastecimento. Nós dividimos em cinco partes. Você consegue passar aí para o pessoal ver? Estou passando. Tem um gráfico de precipitação. Esse aqui é o gráfico de precipitação. O histórico. Como que comporta, né? Podemos passar já por lá. Esse gráfico aqui é do Meia Ponte. Volta no gráfico lá. Como se comporta o rio Meia Ponte durante os últimos anos, né? Então, todo esse período aqui entre julho e outubro, ele sempre atinge a vazão mais crítica, né? O pior ano foi em 2017, mas os outros anos não estão muito diferentes. Tá? Pode passar. Esse aqui é como ficou dividido as zonas nossas para poder fazer as manobras, caso houvesse o racionamento. Então, foi bem identificada essas regiões, né, inclusive com os nomes dos bairros de cada um. Isso fazia parte dos nossos anexos do plano, com bastante transparência, qual seria a região, identificando cada região e quais os bairros que fariam parte deles. E, na sequência, pode passar, a gente coloca a possibilidade de racionamento de cada região dessa, como que seria um período que a gente dividiu aí em 3 partes. Um período a área ficaria desabastecida. Num segundo momento, seria um período de transição, porque quando a gente começa a abastecer a região, ela não é atendida na sua plenitude de imediato, por conta até pressurizar as redes, fazer todo esse trabalho para poder chegar em todos os pontos da região. Alguns lugares são mais prejudicados, as zonas mais altas. Então, a gente considera um segundo dia de abastecimento parcial, de estabilização, e no terceiro dia, onde está verde, teria atendimento completo. E, na sequência, já vai novamente alternando. Então, foi a forma que nós propomos para poder lidar, caso houvesse a necessidade do rodízio. Mas isso a gente nunca aplicou até hoje. Infelizmente, as ações que a gente tem tomado com relação à proteção lá da bacia, de controle da bacia, as melhorias operacionais, as melhorias estruturais, até hoje permitiu que a gente conseguisse abastecer sem ter tido a necessidade de utilizar o rodízio, né? Mas isso já está no plano, e caso seja necessário, a gente informa para todos os usuários com antecedência mínima de 72 horas. Isso vai depender da resolução, né? Já estabelece bem os critérios de quando que a gente vai fazer isso, em função da vazão do rio. Então, Thalita, infelizmente, eu concluo aqui a minha apresentação. Eu peço desculpas se teve falhas aí na comunicação, né? Mas, infelizmente, eu vou ter que me ausentar agora por conta do outro compromisso meu. Se eu conseguir voltar a tempo, eu volto para a apresentação e a gente pode dar oportunidade para as perguntas, alguma dúvida. Pode ser assim?
Mauro, obrigada. Gente, o Mauro acabou de assumir a diretoria, né, Mauro, de operação, por isso que ele Isso mesmo. por isso que ele tá doido, cheio de reuniões. Mas posso tomar liberdade de informar seu e-mail, se alguém tiver dúvidas mais Sim, específicas, Mauro? pode sim, fique à vontade. Bom, eu Informe acho e que qualquer dúvida, qualquer informação a mais que puder contribuir, eu estou à disposição. tá bom. Muito obrigada, Mauro e Felipe. O Felipe vai ficar mais um pouquinho com a gente, né, Felipe? Então, qualquer dúvida também sobre a sala de situação, sobre a comunicação com o regulador, do Felipe consegue responder tranquilamente, né? Só dúvidas mais operacionais que a gente encaminha para o Mauro depois. Mas muito obrigada, Mauro e Felipe. Obrigado, Thalita. Valeu a experiência, né, de alguém que enfrenta um pouco mais escassez mais frequentemente do que a gente, né? Mas o planejamento é bom para todo mundo, né? Bom, eu vou passar a palavra então agora para o Denis, que é de Itapira. Denis é diretor técnico do SAI de Itapira e ele vai falar um pouquinho também do plano de Itapira. Certinho. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Primeiramente, eu quero agradecer esse convite da Ares PCJ, né? Que é importante isso para a gente, até para divulgar o que o município está fazendo, né? E talvez ajudar os municípios, principalmente os municípios pequenos, né? A estarem elaborando os seus planos, né? Vou compartilhar aqui minha apresentação. Apareceu aí para todos? Então, minha apresentação eu vou mostrar um pouquinho de Itapira, né, o abastecimento de água que temos aqui, um histórico da crise hídrica que a gente passou, né, o plano de contingência em si do município e outras ações que a gente vem fazendo também. Bom, Itapira, para localizar, né, para todos, é um município do interior paulista, né, está localizado a 170 quilômetros da capital e atualmente a gente possui aproximadamente 74 mil habitantes. Os serviços de saneamento no município são operados pelo SAI desde 70. A gente teve uma interrupção em 2004, 2005, que a Sabesp assumiu, mas desde então o SAI voltou. E a gente conta mais ou menos com 115 servidores, fazendo todos os serviços aqui de água e esgoto no município. Temos aproximadamente 27.800 ligações de água. Temos apenas uma estação de tratamento de água, que opera com uma vazão máxima de 360 litros por segundo. Temos 25 unidades de reservatórios, dando mais ou menos 11 mil metros cúbicos de capacidade. 10 elevatórias de água bruta e tratada, somando tudo. E 360 quilômetros de redes e adutoras de água. Nessa imagem aí vocês vão ver que aqui é o município, a área urbana do município. O município tem mais ou menos 580 quilômetros quadrados. Denis, não dá para você mudando o slide. Se você colocar no modo apresentação, acho que a gente consegue ver. A gente só está vendo o primeiro slide. E está na apresentação. Deixa eu voltar então. Peraí. E agora dá para ver ou não? Agora sim. Eu vou usar esse aqui que é melhor, então. Peraí, deixa eu só fechar aqui. Bom, então, aqui eram os dados que eu passei, né, do município, né, do abastecimento de água nosso. Acho que deu para ouvir eu falando. Isso. Então, aqui é o município de Itapira, né, área urbana, dentro dos 580 km quadrados, mais ou menos, né? E a nossa captação, hoje em dia, ela é bem no centro da cidade. A gente capta do manancial que chama Ribeirão da Penha, que nasce em Serra Negra, e ele é afluente do Rio do Peixe e do Rio Mogi Guaçu, a bacia a qual a gente pertence aqui. A área mais ou menos da bacia para o abastecimento é de 260 km quadrados, então é uma bacia relativamente boa. A qualidade da água
é boa também, porque a gente só tem um município montante, que é a Serra Negra. Aqui tem fotos imagens da captação nossa. Ela tem um enrocamento para ajudar a elevar o nível de água na nossa captação. Aqui tem um mapinha, acho que não vai dar para enxergar muito bem, mas mostrando nossas redes e adutoras do município, em geral, e os setores de abastecimento. E a nossa estação de tratamento de água, que foi inaugurada em 66, e desde então é a mesma, sofreu algumas ampliações, né, conforme a população foi aumentando. E agora um pouco do que a gente passou da crise hídrica que a gente teve no município. Desde que a gente tem dados aqui, pelo menos, histórico, desde que o SAI nasceu, né, a gente enfrentou apenas em 2014 a crise hídrica, com escassez de água mesmo em si. Nós não possuímos medição de vazão no rio. Então, a gente se baseia pelo nosso nível de captação no poço de sucção da estação elevatória de água bruta. Então, a gente mede a altura dela lá, isso diariamente, toda hora, né? E é por lá que a gente faz esse controle e o histórico para ver se a gente está começando a sofrer com a escassez ou não, né? Em 2014, que foi o nosso pior momento, em outubro, essa captação, o nível nosso, chegou a 40 centímetros. Isso aí causou um grande transtorno para a gente, tipo assim, foi do nada, né? Já vinha vindo uma estiagem, mas nessa data foi a gota d'água nossa, né? A gente conseguiu tratar apenas 120 litros por segundo, o que representa só uns 30% da demanda de água para o município, né? Então, a gente teve que tomar ações rápidas, né? Aí, o que a gente fez? A gente entrou em contato com o DAE, com o CETESB, vamos dar uma olhada para ver o que está acontecendo, né? Aí fomos subir no ribeirão nosso, né, a montante, atrás de captações, né, seja para agricultura, né, o que poderia ter interferido nessa diminuição de vazão tão drástica, né? A gente encontrou, né, algumas captações que faziam uso de 100 litros por segundo, por exemplo. Se pensar que o município usava 360, era um absurdo, né? Então, mas a gente conseguiu esse apoio do DAE. Hoje a gente consegue regular período de captações a montante nossa, que são para agricultura, e tem algumas mineradoras, né, que utilizam essa água do ribeirão, e a gente consegue controlar esse período que eles podem usar em períodos que não atrapalhem a nossa captação para o tratamento e abastecimento da população. Ainda em 2014, logo depois desse problema, o município decretou um estado de alerta. Nesse estado de alerta foram inseridas diversas ações para a população não estar, desperdiçando água, né? Então tinham algumas ações, né, para fiscalização e tudo mais. E também, nesse mesmo momento que aconteceu, a gente teve um excesso de turbidez na água nossa. Além de estar baixa a vazão, a turbidez foi lá para cima, e aí prejudicou completamente o tratamento. A gente começou a não conseguir tratar a água, então a água saía suja daí. Então aí a gente foi descobrir que era um problema com as mineradoras de areia e argila do município. Então também foi decretada uma suspensão dessas licenças para que eles não jogassem mais a água no ribeirão, a água do resto da mineração, e não prejudicasse o nosso tratamento. Aqui também tem uma imagem, essa vai ser mais difícil de enxergar, mas em 2014 a gente começou a ter esse controle mais rígido desse nosso nível da captação e do índice de chuvas. O índice de chuvas a gente já tem um bom tempo, né? Mas ficou mais completo esse nosso monitoramento. Então, para vocês terem uma ideia aqui, a nossa média nos últimos 10 anos, por exemplo, é de praticamente 1.400 milímetros por ano de chuva. Nossa máxima em 2011 foi de 1.700. Em 2014, que foi o pior ano, chegou a 1.058. Então, foi um nível muito baixo de chuva para o município aqui e acabou afetando e criando essa crise hídrica para a gente.
Aqui a gente faz sempre um controle também da chuva relacionado à média desses 10 anos, e de 2014, que é o nosso ponto, que é o mais complexo, que é o pior ano na nossa história aqui. E agora vou entrar propriamente no nosso plano de contingência. Então, em 2014, como aconteceu isso, a gente falou, nossa, precisamos fazer alguma coisa, precisamos colocar no papel o que a gente fez e o que a gente deveria fazer se acontecer isso novamente. Esse é um plano, vou até mostrar para vocês, é um plano bem simples. Ele pode ser que ainda não atinja algumas coisas, que a lei exige, né? A gente vai passar por revisões e tudo mais, né? Em 2019 a gente entrou na ARES PCJ. Em 2020 agora a gente fez uma revisão atendendo principalmente a resolução 57 da ARES. Então aqui ele é um plano formatado até nos nossos padrões que a gente tem no site da Tapira, possui a ISO 9001, um sistema de qualidade, né? Então esse documento ele está disponível aqui para todos do SAI, né? E agora a gente passou para a ARES para eles estarem verificando e aprovando esse nosso plano. Esse plano, ele é baseado, então, o nosso controle como eu falei anteriormente, é o nosso nível de água no posto de sucção na captação. Então a gente dividiu esse plano em 6 níveis praticamente, né? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, de acordo com esse nível de água no posto de captação. Então, o nível 0, a gente chama que ainda não estamos enfrentando nenhum problema. Então, acima de 1,40, a água nesse posto de sucção, a gente não tem problema de escassez, nenhum problema de abastecimento. E o que a gente aí tem que fazer ações para que esse nível também não prejudique o nosso abastecimento. Então, a gente trabalha com bastante pesquisa de vazamento, troca de redes, controle de pressão através de VRPs, né? Faz um trabalho de conscientização com a população, através de cartilhas, panfletos, temos um programa de educação ambiental, sai nas escolas. Com isso aí a gente mantém o dia a dia nosso. O nível 1, ele estaria, quando esse nível de água estivesse entre 1,20 e 1,40. Aí o que a gente faria? A gente decretaria o estado de alerta, igual aconteceu em 2014. Aqui embaixo tem o decreto em si, né, que o município publicou em 2014, falando das ações, né, fiscalização e para a população também está ajudando o município numa possível escassez. Em o nível 2, a captação de 0,90 a 1,20, a gente solicitaria o DAE para novamente fazer fiscalização ao montante da nossa captação e possível paralisação das captações em detrimento do uso para o abastecimento público. E também a suspensão das licenças de extração de gelo e areia para não prejudicar a nossa qualidade de água. Em um terceiro nível, de 0,65 a 0,90, a gente realizaria a transposição de algumas fontes de água que a gente tem no montante da nossa captação. Nossa captação está por aqui. Então, nós temos alguns lagos e lagoas de proprietários, né, no município, que cederiam essa água para a gente. Isso aí dá mais ou menos um volume de 700 mil metros cúbicos, né, e que valeria para a gente utilizar durante 40 dias de água a mais para aumentar a quantidade de água no Ribeirão da Penha. Em um quarto nível, que seria até o tema, né, desse webinar, seria a parte de entrar no racionamento. Esse racionamento a gente fez o quê? A gente tem hoje em dia o município dividido em 5 setores de abastecimento de água principais, e a gente faria esse racionamento ao longo da semana, né? Em cada setor, um dia da semana, e sempre em metade do período, ou na manhã ou na tarde, para que a população continuasse com água, pelo menos num período do dia. Essas vazões aqui que vocês estão vendo em cima,
São vazões, eu não comentei lá atrás, né? Como a gente tratou, a gente consegue com um nível baixo, mais ou menos precisa mais ou menos de 200 litros por segundo para abastecer a população. E como a gente ficou com 120, com nível baixo, né, de 0,40, a gente faltaria mais 80 litros por segundo. Então, esse racionamento seria para compor esses 80 litros por segundo. A gente deixaria de estar fornecendo 80 litros por segundo em determinados setores, em determinados dias da semana. E com isso, tendo água em quantidade suficiente para abastecer a população. Para a gente entrar nesse racionamento, a gente, como também as medidas da resolução da ARES, estaríamos informando a população com 72 horas de antecedência, nos meios de comunicação, mídias sociais, jornais, rádio, para que a população não fosse pega desprevenida também. E estaríamos trabalhando também com a parte de priorização, né, de abastecimento de água para o setor de saúde, educação, que são prioritários, né? Então, trabalharemos também com a parte de abastecimento de água caminhão-pipa, e isso para não prejudicar a população, os setores prioritários do município. E um último nível, nível 5, a gente estaria utilizando, no nosso município a gente tem uma usina de cana-de-açúcar aqui, de açúcar e de álcool, né? Que eles possuem uma estação de tratamento de água. Ela atende todos os parâmetros, né, da legislação, e a gente teria que fazer uma obra, né, uma infraestrutura, para conseguir utilizar essa água, e essa vazão que eles têm de tratamento, a gente conseguiria atender a talvez 1 ou 2 setores do nosso município. Então, essa a gente colocou como última opção, né? Poderia ser o racionamento, a última, mas a gente pôs esse, por causa que é uma coisa mais delicada, então a gente vai ter que ter um controle também, mesmo eles terem um controle operacional, mas o SAI teria que controlar a saeta, para não ter a certeza, né, que a gente não estaria fornecendo uma água de qualidade ruim para a população. E além de demandar também um investimento, né? Bom, esse foi o plano nosso de contingência que a gente realizou aqui no município. E outras ações que a gente está fazendo, vem fazendo, e algumas ações tem até no nosso plano de saneamento e tudo mais. A gente realizou um comparativo de novos mananciais. O Rio do Peixe, que é um rio que tem uma quantidade muito maior, mas uma qualidade talvez um pouco pior do que o nosso, porque tem muitos municípios a montante do ponto que a gente poderia utilizar a água. E do Ribeirão da Penha mesmo, em um ponto que a gente prevê a implantação de uma barragem. Também tem a implantação da barragem aqui de regularização de vazão, que isso ajudaria a gente, principalmente na época de estiagem. Como a gente hoje em dia faz a captação praticamente a nível d'água, né, no nosso ribeirão, só com um enrocamento, isso aí também ajudaria muito numa estiagem, uma futura estiagem, né, que pudesse acontecer. Estamos também elaborando um projeto de uma nova captação, uma nova ETA, isso aí pensando também no futuro. Hoje em dia a nossa ETA não tem mais para onde ampliar. Hoje, dentro da ETA, a gente tem a nossa parte operacional, o escritório, tudo na mesma área, né? Então a gente não tem mais para onde crescer. E tirar a captação também do centro do município, que é um lugar passível de poluição difusa, de qualquer problemas a mais que poderiam ocorrer. E a gente vem fazendo também um trabalho constante, né, de pesquisa de vazamento, operações de VRPs, telemetria de reservatórios, tudo pensando num controle e redução de perdas de água. Tudo isso aí para que a gente não sofra com um futuro desabastecimento para a população. Bom, essa foi a minha apresentação. Queria agradecer a todos. Depois estou disponível para qualquer pergunta que vocês precisarem. Obrigado. Muito obrigada, Denis. Quem tiver pergunta quiser fazer no chat, depois da apresentação do Paulo, a gente faz as perguntas e até se tiver alguma discussão, né, a gente faz as perguntas e discussão de uma única vez. Mas muito obrigada, Denis, bem legal, para ilustrar mesmo que não é porque o município é pequeno
que não deve, não consegue fazer planejamento, né? E uma coisa que eu vou só para confirmar, foi feito dentro de casa, né? Esse plano, Denis? Vocês? Isso mesmo. É o nosso interno mesmo, o pessoal técnico que a gente elaborou. Isso aí. Legal. Então tá bom. Então, muito obrigada. Daqui a pouquinho, se tiver alguma pergunta, eu te repasso. Agora eu vou passar a palavra para o Paulo Tinel, da Sanasa. Paulo, você está aí? Consegue? Ok, Thalita. Estou aqui, tá? Boa tarde, bom dia a todos. Inicialmente, eu agradeço a Ares pelo convite feito para essa exposição. E dizer que o meu trabalho vai ser, sim, muito facilitado, porque nós tivemos já a exposição do Denis, tivemos a exposição do pessoal da Saneago, e quando você fala em contingenciamento e racionamento, não existe muita novidade nas ações. Mas, de qualquer forma, eu vou procurar mostrar como a Sanasa construiu o plano de contingenciamento e de racionamento dela. Vou tentar compartilhar minha apresentação aqui. Ok, pessoal, vocês estão vendo? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo sim, vendo ainda não. Aí, Thalita, tá vendo? Não tá? Eu ainda não estou vendo. Então vamos tentar de novo. Vamos lá. Compartilhar. Espera aí. Agora tá indo, vamos ver. Espera um pouquinho que eu vou ter que abrir a apresentação de novo aqui, que... Thalita, tá vendo agora? Não, Paulo. Eu não estou vendo, não sei se outras pessoas estão vendo. Pode ser que tenha um delay aqui. Eu também não estou vendo não, Thalita. Não, tá. Eu tô com aquela apresentação que você me mandou por e-mail. Quer que eu compartilhe? Então compartilha por aí que eu vou falando, tá certo? Tá, então peraí. Ok, Thalita? Dá para ver? Tá dando para ver minha tela? Espera um pouco, deixa eu fechar a minha aqui, porque eu não sei se é a minha ou é a sua agora. Tá, peraí. Abre o aplicativo, que aí dá... Tá, espera um pouquinho só que eu fechei, inclusive, o aplicativo aqui, Thalita, caiu. Não, a gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Bom, então tudo bem. Então vai sem o som, tá? Mas vai sem o som, eu vou falar, eu vou tentar começar a falar. Tá todo mundo me ouvindo, então? Tá, eu tô te ouvindo tranquilo, acho que o pessoal também. Ok. Espera só um minuto, Thalita. Deixa eu colocar então a minha... Olha aqui, agora voltou, ó. Tá vendo? Agora eu estou vendo a apresentação. Tá. Bom, Thalita, você pode mudar para o próximo já, por favor? Tá. Tá. O que a gente apresenta aí é uma foto do sistema Cantareira, da onde vem a água da cidade de Campinas. O Campinas é abastecido através do rio Atibaia. E em 2014, tal qual Itapira, tal qual a maioria das cidades, nós tivemos uma grande crise hídrica em função do nível do sistema Cantareira praticamente ter atingido o nível zero. Então, foi uma situação muito difícil, onde houve uma disputa de água entre a região metropolitana de São Paulo, que são 22 milhões de habitantes, e a nossa região aqui, que
que é formada por 5 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões e meio de habitantes dependem do sistema Cantareira. Campinas passou por uma grande crise. Em função dessa crise, Campinas se debruçou, a partir de 2014, em construir um plano de contingenciamento e um plano de racionamento para enfrentar futuros eventos. A gente sabe que as mudanças climáticas estão se acentuando, as possibilidades de seca vêm crescendo dia a dia. Por favor, o próximo. Essa é uma outra foto do sistema Cantareira. Tá? Vocês podem perceber o nível baixo. Tá? E a gente, por favor, o próximo. Próximo, Thalita. Bom, o que a gente colocou aqui é a disponibilidade de água nas bacias do estado de São Paulo. Vocês veem que, segundo a Unesco, abaixo de 1.700 metros cúbicos habitante ano, você tem uma situação de escassez hídrica. 1.000 metros cúbicos habitante ano é escassez hídrica. 500 metros cúbicos habitante ano é escassez hídrica. Vejam, na cidade de São Paulo, nós temos uma disponibilidade no período seco de 200 metros cúbicos habitante ano, e na nossa bacia PCJ, na cidade de Campinas, 400 metros cúbicos habitante ano. São níveis comparados ao Oriente Médio. Parece piada, mas o estado de São Paulo tem uma situação de escassez hídrica nessa bacia. Por quê? Os nossos mananciais, eles nascem em São Paulo e nascem próximos a Campinas, ou seja, então eles apresentam vazões muito baixas. Por favor, o próximo. Planejamento das ações, o próximo. Gente, eu estou passando bem rápido, tá? Porque depois eu vou deixar esse material com vocês aí. Tá? Então, a gente divide assim, em ações preventivas, que eu nem vou ler todos para não cansá-los, tá certo? Mas foi atuação junto à CTMH e uma operação política, que nós tivemos que negociar a liberação de água durante a crise, politicamente junto à ANA e junto ao governo do Estado, pois a região metropolitana de São Paulo não queria liberar a água para a nossa bacia. Foi uma grande crise que nós tivemos e que teve que ter a participação política. Como o Denis já falou também, fizemos desassoreamento, enrocamento. Campinas, com 1.200.000 habitantes, capta a fio d'água. Isso é a nossa maior insegurança, que nós estamos correndo atrás de melhorar. Em consequência da escassez, nós tivemos uma água de péssima qualidade, que nos fez trabalhar a partir de então com sistemas de cloração auxiliar. Para vocês terem uma ideia, nós chegamos a aplicar 100 ppm na água de cloro, quer dizer, era uma água extremamente clorada. Fizemos um plano de racionamento e um programa de controle e revisão de metas. Próximo. Tá? Aí, a nossa principal ação que nós estamos desenvolvendo, a implantação de um reservatório de água bruta. Nós conseguimos recursos junto à Caixa Econômica, vamos fazer um reservatório com uma capacidade estimada de 17 hectômetros cúbicos. Não é um reservatório grande, mas ele vai garantir autonomia para Campinas de água por 35 dias, no caso de uma escassez plena. Trabalhamos muito na ampliação do sistema de reservação de água tratada, fizemos muitos reservatórios. Estamos trabalhando muito com água de reuso. Hoje, Campinas já dispõe de 2 estações de tratamento terciário, que, consequentemente, produzem uma água melhor do que a água que nós captamos do nosso manancial. Próximo.
Temos as ações de controle, né, que o Denis também, o Mauro já falam, tá? Temos as ações de caráter institucional, que é conscientização, né, da população, e tivemos também uma ação de caráter coercitivo. No período de escassez hídrica, nós multávamos a questão do uso da água, tá certo? Próximo. Tá, as ações que nós desenvolvemos, basicamente o Denis e o Mauro falaram, é um plano municipal de recursos hídricos, recuperação de nascentes, uma política municipal de pagamento por serviços ambientais, ou seja, aqui a gente está remunerando as pessoas que preservam as suas nascentes, principalmente a montante do rio da nossa captação. Próximo. Bom, nós criamos, no nosso plano, nós criamos a seguinte situação. Nós criamos bandeiras de abastecimento. Tá? Então, quando a gente estivesse na bandeira amarela, 24 horas de abastecimento por 24 horas de interrupção. A bandeira laranja, 24 horas de abastecimento por 48 horas de interrupção. Bandeira vermelha, 24 horas de abastecimento e 72 horas de interrupção. Por que nós criamos uma situação tão drástica? Porque o nosso manancial, ele não é grande. O rio Atibaia, ele apresenta uma vazão média de 10 metros cúbicos por segundo. A Sanasa capta 4 metros cúbicos por segundo. Durante essa crise hídrica, a vazão na nossa captação foi da ordem de 1 metro cúbico por segundo, a vazão média. Então, nós fomos obrigados a trabalhar com cenários bem drásticos de abastecimento. Próximo. Opa, acho que deu um branco aí, por favor. Aí. Bom, aí tem as condições de captação e as bandeiras, tá certo? Quando a gente tem uma vazão superior a 3,50 metros cúbicos por segundo, nós temos uma situação de abastecimento normal. Lembrando que o rio Atibaia é responsável pelo abastecimento de 95% da cidade de Campinas e o rio Capivari, 5%. Quando nós temos vazões no rio disponíveis, né, entre 2,50 e 3,50, é a bandeira amarela. Com vazões disponíveis entre 2 e 2,50, bandeira laranja. E vazões entre 1,50 e 2 metros cúbicos, bandeira vermelha. E assim sucessivamente para o Capivari. Vocês veem que a metodologia é muito parecida com a da Saniago, só a forma de apresentação é que é um pouquinho diferente, inclusive parecida com a do Denis também de Itapira. Próximo. Próximo. Gente, em função da nossa escassez, nós fizemos um plano de racionamento, né? Onde a gente abrange 3 tipos de situação. A escassez hídrica, que eu falei até agora, em função da produção versus a demanda, tá? Quando a gente não tem água para produzir, e decorrente das paralisações não previstas, rompimentos de adutora. Então, dentro do nosso centro de operações, nós trabalhamos com esses 3 cenários. Nós temos todos os nossos reservatórios também com uma rede telemétrica, temos instalados na cidade de Campinas 200 válvulas redutoras de pressão, para a gente otimizar a pressão como um todo na cidade de Campinas. Próximo. Gente, aqui nós colocamos o que vocês já fazem, tá? Que são os pré-requisitos para a elaboração de um plano.
que é conhecer a capacidade de captação, produção de dietas, conhecer o seu sistema de reservação e a autonomia de cada reservatório. Ou seja, a partir de um determinado nível, quantas horas esses reservatórios de água tratada conseguem abastecer a população. Conhecimento da rede para implantação de uma setorização adequada, também que é um bom cadastro da rede, avisar os pontos estratégicos nos períodos de interrupção, e quando as interrupções forem mais longas, avisar Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. Isso são protocolos que a gente pratica. Tá? Aqui eu coloquei os principais pontos, que é a questão dos hospitais, né? Onde nós temos linhas exclusivas para abastecer. Então, existe um grupo de hospitais na cidade de Campinas que, a partir do reservatório, ele praticamente tem uma rede exclusiva, que a gente consegue isolar todos os outros abastecimentos e levar essa água diretamente aos hospitais. E os outros hospitais da cidade, que a gente não consegue fazer isso, a gente abastece com caminhão-pipa. É importante conhecer a capacidade de reservação de cada um desses hospitais, porque daí você sabe a autonomia que esses hospitais têm, e de forma que você não interrompe e não deixa os hospitais sem água. Nós temos tudo isso cadastrado, a capacidade de reservação de cada hospital. Nós temos isso, um cadastro na nossa central de operações e linha direta com esses hospitais. Próximo. Bom, na sequência, nós denominamos os pontos estratégicos da cidade. Depois de abastecimento dos hospitais, a nossa prioridade passa a ser os presídios, na sequência, as escolas e centros de saúde, o centro da cidade e depois os bairros da cidade, que também, tal qual a Saneago, ele é todo mapeado por setores de abastecimento. Nós temos 26 setores de abastecimento que são previamente divididos. E, em caso de interrupção, nós divulgamos no site da empresa e também em todos os meios de comunicação da cidade. Próximo. Aí é um demonstrativo da nossa setorização, dos planos emergenciais de abastecimento. Aqui a gente consegue vislumbrar a região da ETA 3 e 4, da ETA 1 e 2 e da captação do Capivari. Eu também não vou detalhar esses cenários, que o Denis também já falou bastante, o Mauro lá da Saneago falou. Tá? Próximo. Nós temos, em função da nossa qualidade de água, diferente de Itapira, diferente, acho que do sistema Meia Ponte, do João Leite, nós temos uma qualidade de água não tão boa. Tá? Para vocês terem uma ideia, no período de escassez, a qualidade da nossa água ela atingiu até a classe 4. Tá? Consequentemente, nós tivemos uma concentração de poluentes, nós tivemos que monitorar muitos patógenos. Eu já comentei que nós aplicamos até 100 ppm de cloro, de 80 a 100. Nós tivemos as alterações organolépticas da água. Né? Tivemos que intensificar o monitoramento de cianobactérias. Né? Os aumentos de insumo para tratamento de água, cloro, carvão, policloreto, foram violentos. Então, hoje, nós temos uma estação preparada para enfrentar esse tipo de problema. 2014 não tínhamos, tá? Nós temos um programa de perdas aí bem agressivo. Tá? Hoje, a perda na cidade de Campinas, todos os reservatórios são macromedidos
tem macromedidor na entrada e na saída de cada reservatório e na entrada de cada setor de abastecimento. Com isso, nós temos a nossa perda hoje, em 2020, ela está na casa de 20%. Percebam que, em relação a 2017, nós não avançamos muito. Tá? Por quê? A partir desse patamar de 21%, reduzir perdas é caro e é difícil. Nós temos uma meta muito auspiciosa, que é chegar em 2025 com uma perda de 15%. Tá? Nosso tratamento de esgoto hoje, ele está com 98%. Esse eu acho que a gente vai conseguir. Mas atingir os 15% no índice de perdas na distribuição é difícil. Gente, Campinas, a gente tem investido muito e é difícil você ver esse número cair. O tratamento secundário para terciário a 50% a gente deve atingir. Hoje nós já temos 3 ETs com nível terciário em operação, tá? Que fornece uma água praticamente potável. Ela só não é potável em função do teor de cloreto de sódio. Próximo. Isso é uma... Campinas hoje tem um sistema de abastecimento com 99,79% de atendimento, 349 mil ligações, 503 mil economias, uma rede com 4.687 quilômetros, dos quais 1.000 quilômetros ainda é constituída de rede de cimento-amianto. Então, é aí que nós temos rompimentos, né? Embora a gente tenha colocado muita válvula redutora, trabalhando com pressão baixa, nós estamos fazendo a substituição dessa rede. E em cima eu coloquei, de 2014 a 2018, nós aumentamos em 13.250 metros cúbicos a nossa capacidade de reservação, através de reconstrução de novos reservatórios. Próximo. O que nós começamos a fazer? Trabalhar com reservatórios de aço. Então, você constrói uma base de concreto e você rapidamente consegue construir um reservatório. Então, graças a essa tecnologia, em 4, 5 meses, nós erguemos vários reservatórios na cidade, todos reservatórios de aço. Não estamos tendo problema até agora, a gente monitora, tá? Estamos sem problema nenhum, tá certo? Aqui é um grupo de reservatórios que a cidade tem, tá certo? Que não vale a pena, vou deixar a apresentação depois. Quem quiser maiores detalhes, a gente oferece. Sistema de abastecimento de Campinas. A nossa capacidade máxima de captação é de 4,5 metros cúbicos por segundo. Nós estamos utilizando hoje, em média, 3,35. A vazão tratada, a capacidade de tratamento é de 5 metros cúbicos por segundo. Temos 5 ETAs, 45 reservatórios enterrados, 26 elevados e uma capacidade de reservação expressiva de 137.592 metros cúbicos, o que dá uma autonomia média, lógico, varia de bairro para bairro, mas dá uma autonomia média de 8 horas para os setores de abastecimento. Próximo. Eu termino por aqui, né? Fico à disposição para as perguntas. Eu procurei falar bem rápido, porque o Denis e o Mauro e o Felipe já falaram tudo lá atrás, inclusive o Daniel já passou todos os conceitos. Então, eu procurei ser bem expresso aí. Muito obrigado a todos. Obrigada, Paulo.
Campinas tem aí um grande desafio, né? Além de ser uma cidade grande, bem urbanizada, numa área, né, bem, uma bacia poluída, né, digamos, com várias indústrias. Então, o desafio, na verdade, para vários dos nossos regulados, né, o desafio é bem grande. Eu tenho algumas perguntas. Teve uma, já esqueci o nome da pessoa, que perguntou se as apresentações vão estar disponíveis. A gente coloca no site, tá? Da Ares PCJ, okay, as apresentações depois. E quem quiser, eu também vou tomar a liberdade de passar seu e-mail, Paulo, se alguém me perguntar, tudo bem? Perfeito, tudo bem, tá certo. Vocês podem conversar. Uma perguntinha aqui, o plano também, perguntaram se o plano de Tapira está disponível. Eu já conversei com o Denis e ele também me autorizou a passar o plano do site de Tapira, então, se quiser, pode eu conversar diretamente com o Denis, mas mandar um e-mail para mim, thalita@arespcj.com.br, e o Denis já autorizou repassar o plano. Tem uma pergunta do Bolívar para o Denis. Ele ficou curioso em saber por que o SAI não implantou uma estação fluviométrica próximo da captação para medir a vazão do Ribeirão da Penha. Denis. Bom, quanto a essa pergunta aí, na verdade a gente tem um sonho de colocar isso daí. A gente já foi atrás, já pesquisou bastante, até o Daniel ajudou a gente a passar alguns contatos. Fomos atrás, acho que, se não me engano, é o pessoal da Fundação, agora não lembro o nome, de hidráulica da USP, né? Para tentar instalar isso daí, mas está meio complexo ainda, está meio difícil. O setor público como a gente tem que fazer tudo licitação e tudo mais, tem como contratar a fundação sem, mas aí o jurídico não entende, então tá muito devagar isso. A gente quer mesmo, sabe que precisa disso, né? Tanto é que a gente precisa tanto colocar próximo da nossa captação, como da futura barragem também que a gente pretende implantar aqui no município. A gente está ainda patinando, mas quem sabe um dia a gente vai conseguir ainda implantar essa estação, né? Obrigada, Denis. Paulo, tem uma pergunta para você, do Marcelo. Bom, ele te elogia, né, pelo trabalho da Sanasa, né, pelo plano detalhado, pelo trabalho junto ao Comitê PCJ. E aí ele pergunta qual que é a sua opinião em relação à recente notícia do governador na liberação de investimentos na implantação dos reservatórios complementares no sistema Cantareira Montante de Campinas. Olha, veja, a própria disponibilidade hídrica da bacia, Thalita, já demonstra a necessidade, né? Hoje, o sistema Cantareira ele está com 53%. Mas você veja que nós estamos tendo já uma seca aqui de praticamente 90 dias. Esse ano teremos problema de abastecimento? Não. Mas se as chuvas no fim do ano, no período chuvoso, não forem ideais, adequadas, com certeza o ano que vem, nessa mesma época, nós vamos ter problema. Consequentemente, se nós tivéssemos em operação estes reservatórios adicionais, todo esse problema seria mitigado com essas reservações regionais. Percebam que o único reservatório que a bacia tem é o Cantareira, que está a mais de 90 quilômetros de Campinas, está a mais de 150 quilômetros de Limeira, e essa água vai até Limeira, pelo rio Jaguari, ela vai até Sumaré, pelo rio Atibaia. Então, são regiões distantes, e todas essas cidades não têm um reservatório. Então, é uma estratégia para o futuro. Quando a gente fala em reservatório, em barragem, nós não podemos pensar em 2, 3 anos. A gente tem que pensar num futuro de 5 a 10 anos, ter esse olhar.
sou super favorável, lógico. Legal, Paulo. Obrigada. A gente teve uma sugestão do Afonso, lá da ERP, mas é uma sugestão para áreas, acho que é interessante, que vários prestadores enfrentam problemas, na verdade, de segurança, né? Muito roubo e furto de cabos. O pessoal que trabalha bastante com poço, bom, todo mundo, captação também, né? A gente tem um prestador nosso que foi roubado, mas acho que poço, eu sempre vejo notícias aqui na ouvidoria de que tentativa de furto no cabeamento, enfim. Então, boa sugestão, Afonso, a gente anotei aqui, que é um problema que todo mundo passa, né? Infelizmente. Olha, Thalita, nas nossas regiões periféricas em Campinas, a gente tem construído muitas tubulações subterrâneas, né? E feito verdadeiros bunkers nas elevatórias de esgoto aí para proteger. Nós também enfrentamos isso. E estamos enterrando tudo. Legal, Paulo. Olha que interessante. Infelizmente é complicado, né? Não tem soluções, mas, né, são problemas que os prestadores, na verdade, né, enfrentam e vão continuar enfrentando, infelizmente. Mas legal, é uma ideia para os próximos webinários. Mais alguma pergunta, gente? Se alguém não tiver nenhuma pergunta, se alguém quiser também fazer pergunta depois no e-mail, fiquem à vontade. Bom, vou novamente agradecer o Paulo Tino da Sanasa pela apresentação, o Denis de Itapira, o Felipe, o Mauro já não está mais aqui, mas o Felipe da Saneago, representando a Saneago, acho que o Alfredo está aqui também, então muito obrigada por compartilhar. O Daniel Mans levantou a mão, já passo para você, Mans, e obrigada a quem está assistindo. A gente vai colocar as apresentações no site da Ares. Esse webinar fica gravado, assim como todos os webinars da Ares, a gente coloca depois no YouTube. A Ares tem um canal lá no YouTube. E depois a gente divulga no Facebook o link, mas quem não tiver rede social pode pedir por e-mail que a gente encaminha. Eu vi que a Débora mandou meu e-mail aí no chat, então quem tiver dificuldade de acessar o YouTube, né, achar o YouTube da Ares PCJ, quiser por e-mail, pode me mandar por e-mail e aí manda para os colegas assistirem. Daniel, quer fazer as suas colocações? Fique à vontade. Obrigado, Thalita. Não, eu quero só, também em nome da Ares, assim como você, agradecer a participação dos palestrantes, Paulo Tino, perfeito, os colegas da Saneago também, o Denis, excelente também. E eu queria colocar 2 pontos. O primeiro é um convite àqueles prestadores que ainda não elaboraram o seu plano de racionamento ou ainda estão preparando, ou que eventualmente entendam uma necessidade menor para esse plano, que revejam esse conceito, tá? Eu tive bastante essa intenção de colocar a nossa preocupação na mesa e como, se a gente conseguir com essa preocupação um problema a menos operacional, acho que o esforço já foi válido. E eu tenho certeza que a gente reduz muito mais do que esse tá? E durante a apresentação eu lembrei de algumas coisas e aqui junto com os meus colegas do SEMAI Piracicaba, que eu vi assistindo aí, eu lembro que na época que eu era engenheiro, uma manutenção em uma determinada região e que teve um incêndio. A região estava sem água. A gente viu o bombeiro correndo para lá, meia hora depois o bombeiro voltando, viu, não tem água no hidrante? Não, não tem água no hidrante. Ele não sabia dessa manutenção e ele não sabia como fazer. O problema era, claro, a água, mas foi também de comunicação. Tá? Então, acho que não tem nenhum sistema 100%, vale a pena, sistema inteiro operado por poços, vale a pena pensar que eu não posso não ter um problema de disponibilidade, mas eu posso ter um outro problema qualquer. Os aquíferos estão cada vez mais sujeitos a poluições difusas, aí a gente tem, não necessariamente na nossa região, mas a gente tem metade do estado de São Paulo com problemas sérios de nitrito e nitrato. E aí, na hora que essa água não for potável? E
mais uma vez, eu quero deixar vocês com essa pulguinha na cabeça do e se, tá? E o outro ponto que eu queria comentar, me desculpa, Bolívar, não sei se é o Bolívar que eu estou imaginando, mas se for, ele é um colega da Ana, né? Se a Ana não podia ajudar Itapira, eventualmente, se não com um posto fluviométrico ou alguma coisa assim, pelo menos na indicação de profissionais que possam resolver esse problema de licitação lá do Denis e do SAI, tá? Eu vou levar essa sugestão para os colegas lá da área. Sou eu, sim. Dei uma de pidoncho aqui, Bolívar. Obrigado pela participação, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. E é isso, Thalita. Obrigado, gente. Grande abraço a todos. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por vocês assistirem. Muito obrigada de novo aos palestrantes, pessoal da Ares que ajudou aqui na organização, pessoal da TI. E em nome da Ares, eu encerro esse quarto webinar. E o próximo vai ser de eficiência energética, tá, gente? Então, novamente, a gente vai fazer a propaganda nas redes sociais, nos e-mails e contamos com a presença de todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Eu é que agradeço, Thalita. Um abração, Daniel, tá? Um abraço, pessoal. Um abraço aqui de Goiás para vocês. Obrigado a todos aí. Um abraço também, povo aí de Felipe, de Goiás, tá? Abraço, Paulo. Abraços aos demais. Obrigado. Nada. Um abraço. Denis, um abraço, Denis. Opa, um abraço aí para todo mundo aí. Obrigado aí. Nada. Tchau, pessoal. Valeu. Tudo de bom, viu? Valeu, Paulo. Valeu, Denis. Um abraço tchau. aí, gente. Valeu. Um abraço.